Vamos começar, gente? Acho que está na hora já. Alguém gostaria de fazer oração para a gente? Prazer, né, Marcelo? Tem um tempão que eu não faço. Que bom! Presente para nós. Eu que agradeço a oportunidade, que às vezes bate aquela vontade, né? A gente fica caladinho, mas tem um momento certo, né? Verdade. Então vamos lá. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos céus infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéu, santificado Senhor, seja o seu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos o mal, dai-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho do pão espiritual. Perdoa, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livrai a nossa alma do erro, sobre um mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, que assim seja, graças a Deus. Agradecer a Ele por essa oportunidade, por esse momento tão sublime. Obrigado, Jesus, esteja sempre conosco. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Que seja. Vamos fazer uma revisãozinha? A gente viu bastante coisa interessante semana passada. Gente, vocês me falem aí, eu estou no outro computador hoje, mas a voz está chegando bem para vocês, né? Seja bem. Sim, Tá Marcelo. tranquilo. Beleza. Sim, tranquilo. A que a gente, deixa eu pegar aqui, então, vamos dar um retorno ali deixa eu ver aqui onde a gente parou. 2, 3, 4, a 5 foi Tomé, que eu lembro que a gente conversou bastante sobre Tomé, foi muito bacana. E o Lu até gostou da visão, né, que a gente trouxe nova a respeito de Tomé. E aí a gente vai lá para Pai. Deixa eu ver aqui, é lá em cima. Também estou lá embaixo, né? Deixa eu compartilhar com vocês a tela. Esqueci desse detalhe, só um momentinho. É egoísmo. É. Tá vendo? O dedo de podre a gente sempre aponta. Mãe, eu, né? Concordo. Deixa eu ver. Quando Jesus traz para a gente, eu acho que é uma das frases mais marcantes, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele traz isso para a gente depois de Tomé, depois do 5. Aqui no 6. E a gente até fechou essa ideia semana passada, que é muito interessante entender por que ele traz isso para a gente. E ele traz uma sequência que a gente tem que respeitar: caminho, verdade e vida. São 3 elementos nessa sequência. Ele fala que ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí a gente conversou isso, eu já conversei várias vezes com o grupo, que a gente precisa deixar de mentalizar nesse momento, quando ninguém vem ao Pai senão por mim,
a gente lembra de Jesus Cristo. Que ninguém vai a Deus que não seja através dele. Mas ele não está falando somente isso aqui, não. Ele está falando, ele representa o Cristo. Que ninguém chega, aproxima da vontade divina do nosso Pai, de Deus, que não seja pelo movimento do Cristo interno. Então, aqui ele fala do Cristo que está em cada um de nós. Então, a gente fica jogando a responsabilidade para Jesus e a gente vai passar por ele para chegar até Deus. Não é bem isso, não. Nós vamos desenvolver o nosso Cristo, que já tem ele como exemplo, porque ele veio dar o exemplo, dar o caminho, que ele realmente é o caminho. E através desse caminho que a gente consegue nós conseguimos nos apropriar do nosso Cristo. E aí a gente desenvolveu essa ideia desse caminho na semana passada, e foi interessante, que esse caminho é o nosso processo consciencial. O caminho que vai nos levar ao entendimento da verdade, e aí quando a gente fala da verdade, a gente começa a extrair a ilusão da nossa vida, os enganos, as concepções erradas, os preconceitos e vários outros elementos que dificultam o nosso progresso. Então, esse caminho, ele vem através... Nós chegamos na sintonia do Cristo interno, que reverencia Jesus como Cristo que já está desenvolvido, através do entendimento da nossa consciência. E através da nossa consciência, do racional, do entendimento, do processo de moralidade que existe dentro da nossa consciência, que é a regulação das nossas atitudes, pensamentos, etc., nós conhecemos a verdade. A verdade é tudo no âmbito do entendimento espiritual na nossa vida. E aí a gente costuma dividir a nossa vida entre processos na Terra e processos espirituais. Tem gente até que divide. Quando eu estou na casa espírita é uma coisa, quando eu estou no meu trabalho no lar é outra. Não. Ele traz essa nuance espiritual para todo o contexto, inclusive o nosso trabalho, a empresa que nós servimos e vai por aí afora. Tudo isso tem um contexto espiritual. Quando a gente entende que é uma coisa só, que eu sou uma persona, só um espírito, e aí eu paro, eu vivo menos, uma coisa muito interessante, eu vivo menos a nuance do personagem que eu represento nessa vida, que é o Marcelo, e começo a viver o ser eterno que existe em mim, que é o espírito. Eu começo a perceber que tudo que é me oferecido como oportunidade, sendo positivo ou negativo, pela vida, é uma oportunização que eu haja com espiritualidade e não com o ser antigo que existe em mim, que foi criado nos meus processos reencarnatórios de experiências que possivelmente têm um vínculo com o erro, que é a ilusão. O erro é a ilusão e não é a verdade. E através do contexto, quando eu faço, mas eu tenho que escolher o caminho. Então é pela minha opção. O caminho ele é escolhido. Nós entramos no caminho porque queremos. Então, quando nós fazemos essa opção e direcionamos ela, a gente tem uma visão da verdade, alcançamos essa verdade, e através dessa verdade, do exercício dela, do conhecimento dela, da apropriação dela, que é muito mais importante, eu preciso me apropriar da verdade, quer dizer, entendê-la e trazê-la para o contexto da minha vida. E para nós, a verdade hoje está no contexto religioso, no futuro não vai estar. Nós vamos ficar libertos da religião, mas não da religiosidade, que é o nosso vínculo com Deus. Nós não precisaremos mais de religiões, nós seremos universais nesse processo, mas por enquanto nós precisamos. A verdade hoje se faz através do entendimento da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Ela vem para nós dessa forma, ela é necessária por isso, e aí nós alcançamos a vida. O que é alcançar a vida? Quando nós conseguimos movimentar na nossa vida tudo, ou a maioria das situações, ou a maioria das decisões, a maioria dos pensamentos, para o ser eterno que existe em mim, que é o Espírito.
Então, se eu vou para uma discussão, eu penso no espírito que há em mim, no espírito que há no outro, e conduzo aquilo da melhor forma possível. Se eu vou para o trânsito, eu levo o espírito que há em mim, a propensão do espírito evoluído que eu pretendo ser, para as discussões, para a paciência, para a resignação. Aí eu começo a viver uma vida diferente, que não é a vida do mundo, que é aquela vida que me acomete socialmente a cometer vários erros morais. Xingar o outro, ficar nervoso com o outro, se dar o direito disso, se dar o direito de aquilo, reagir de forma diferente. Então, esse processo de entender Jesus como caminho, a verdade, a vida, parte da consciência, conhecimento, da apropriação e conhecimento da verdade e vivência dele, que é o contexto da vida espiritual. Então, esse processo é interessante a gente entender no Cristo interno e não julgar para o Cristo Jesus. O Cristo Jesus já é, gente. Ele já está fora do contexto reencarnatório, das necessidades reencarnatórias. Para nós é que isso existe. Jesus não tem religião. Ele mesmo na Terra, ele não teve religião. Ele é a própria religião em si. A religiosidade, a ligação dele, que é única com o Pai, que foi ele mesmo que construiu, né? Através do esforço dele. Então é interessante a gente entender o que seria a representação do caminho, verdade e vida, e por que Emmanuel leva isso tão a sério, por que tem livros com esse título, porque o entendimento dessa frase, ela traz para a gente várias reflexões interessantíssimas para né, a gente pensar e para a gente viver. Desenvolver a individualidade divina, alcançar essa questão do caminho, verdade e a vida, um mergulho, a gente está mergulhado na matéria que nós precisamos. E isso leva a gente às questões de prova e expiação, etc. Mas nós ainda somos muito mais ego. E ser mais ego é entender essa personagem que nós representamos temporariamente. A gente vai deixando ela de lado e começa a viver uma individualidade divina, que é isso que ele trouxe aqui para a gente. Essa individualidade divina é o Cristo interno vivendo em nós. É um esforço diário, nos sentidos, nas emoções, nos pensamentos, nas atitudes. E aí nós vamos despojando gradativamente dessas camadas que nos enraizam ainda nas atitudes animais. E é muito interessante isso. E aí que a gente começa. Nós somos seres que vivemos uma dualidade. Essa dualidade é espiritual e material. Quando nós estamos mais aconchegados na questão material, nós sofremos mais a materialidade das coisas. E, consequentemente, no processo reencarnatório também a gente sofre isso. Um exemplo disso é a genética. A genética é uma questão material. E é muito interessante que a gente já viu isso acontecer. Por exemplo, nós já vimos em casais filhos que trazem características dos pais. Quer dizer, eles não passam pelo processo da aproximação genética, né, do azinho ali, aquela coisa toda. Quando o ser vive mais a espiritualidade, ele aparenta no processo reencarnatório, mas ainda necessita do processo reencarnatório, como se fosse metades, né? Metade matéria, metade espiritual. Quando ele já tem o domínio das questões espirituais, ele vem no processo reencarnatório e domina a sua aparência. Aí que justifica filhos que não aparentam nada com os pais. Ah, mas o avô era assim. Não. Às vezes você tem as rupturas. Mas por quê? Porque esse companheiro, esse espírito, ele está reencarnando, mas reencarnando na sua consciência e no seu apoderamento nas questões espirituais, quer dizer, a vida, do caminho, verdade e vida. Ele já está mais, como se diz assim, liberto e consciente, dominando a vida espiritual que há nele. E aí ele começa a sair da influência da matéria, inclusive a influência genética. Olha que coisa interessante. Inclusive a influência genética. E aí ele vai se aprimorando cada vez mais. Então, a gente sabe que o filho, né, quando a gente traz essa questão, que nós temos esse potencial dessas partículas individualizadas de Deus em nós e precisamos
é tirá-la da potencialidade e colocá-la como representante da nossa pessoa. E a gente começa a fazer isso no nosso dia a dia. Então, hoje a gente não é uma personalidade, nós não representamos uma personalidade que tem um vínculo crístico ainda. No futuro, nós teremos. Porque o Deus é o Pai nosso, mas ele é também o meu eu verdadeiro, o meu eu espiritual. O que eu vivo hoje é um eu falso, um eu ego, porque eu estou representando mazelas que eu trago do meu passado. A minha expressão de persona ela é isso. E se libertar disso é maravilhoso, porque você acaba, mesmo sofrendo as situações do entorno, você acaba vivendo uma alegria espontânea interna que poucas vezes vão retirar de você. Aí eu passo a me importar menos do que o outro pensa em mim. Eu tenho mais confiança, porque eu sei que dentro de mim um reino está sendo desenvolvido que é diferente das propostas de vivência do mundo. Aí eu começo, não é que eu me isole, gente, eu passo a viver um contexto diferente, a me expressar de forma diferente. E a gente sabe isso. Porque quando a gente fala de Deus, além desse mundo sensível e perceptível que a gente vive, a gente tem que entender o Deus como um Deus transcendente, que ultrapassa o limite da normalidade de tudo que a gente conhece, mas ele é imanente também, ele está em tudo. E aí eu consigo identificá-lo através da minha purificação, ou, eu gosto de falar, santificação. E vamos tirar a imagem dos santos católicos, por favor. O processo de santificação é de vinculação com Deus. Ele é próprio, ele é de cada um aqui. Ele é individual, ele é individual. Então aí eu consigo entender esse Deus imanente não somente pela palavra de estar em tudo, mas eu consigo vê-lo no meu próximo, na natureza, no meu dia, nas coisas, nas propostas que a vida me faz, eu consigo ver Deus. Aí o caminho muda, aí a vida começa a mudar. E aí eu consigo entender isso, essa questão. A consciência é o primeiro lugar que é tocado por esse movimento. A vontade de mudar sai da consciência. O movimento reestruturante ou estruturante, como queiram, ele sai da consciência do ser. Maturidade, entendimento, incômodo e estratégia, mudança. A consciência que traz isso. Por isso que ela é o caminho. Ela, assim, ela é o caminho. E é interessante a gente entender isso. E aí, o caminho, verdade e vida também revela a gente a questão dos estágios. O primeiro, eu acho o caminho, eu quero o caminho, eu sigo o caminho. Depois, a gente fala isso, que esse processo é a descoberta das leis de Deus. E ele pode vir de diversas formas, mas ele tem que achar reflexo dentro de mim. Isso me leva à verdade, e aí a gente pode falar que essa verdade, na tradução, tem um vínculo com a palavra desvelamento. O que é? Ação ou resultado de desvelar, impedir o sono de alguém. Então, me tira do meu sono espiritual. Me tira do... E é muito interessante, à medida que eu vou evoluindo, me tira até do véu do esquecimento. Porque eu começo a viver um estado espiritual diferente de quem vive muito a matéria. Porque essa verdade, ela significa também a descoberta de nós mesmos. Eu descubro quem eu sou como espírito, como filho de Deus. Eu entendo quem é o Marcelo, mas eu descubro o filho de Deus que há em mim. E essa descoberta é como se tirasse o véu que nos leva a essa verdadeira vida, né? Que é a vida que o Evangelho chama de vida eterna. É a vida dos valores que agregam o valor espiritual do espírito que eu sou, etc. É muito interessante a gente entender isso. E por isso que Jesus fala tanto para a gente do processo do perdão, da regeneração e da cura. A gente alcança essa sequência, né, nesse descobrimento e fazendo opção por esse caminho. Uma coisa também que a gente não pode esquecer
é que esse caminho é o caminho que leva à porta estreita da escolha difícil. Porta estreita da escolha difícil. Qual que é a escolha difícil atual nossa? Não viver tanto o mundo e viver a questão espiritual. A questão espiritual me concita a praticar a caridade, a ser caridoso, a ser resiliente. Isso, para nós, atualmente, são sacrifícios, mas não deveriam ser. No futuro não serão, serão coisas naturais nossas. Então, isso faz parte... Oi, Jaque. Tudo bem? Aqui, eu fiquei muito pensando nisso que você está falando, em relação a essa questão da gente ir desvelando, assim, né? Tirando esse véu. Agora, na verdade, eu vejo muito que a gente tem que enxergar esse véu, sabe? A gente tem muitas amarras. Se a gente for pensar, por exemplo, em relação a todo o contexto do espírito, no seu cuidado com a matéria, que seja um lugar onde que vai ajudá-lo a santificar-se, né? E a gente está na matéria para santificar, né? E a gente tem um descuido com a matéria também. Embora a gente tenha, por exemplo, muito apego a ela, ao mesmo tempo também a gente tem muito desprezo a ela. Então, assim, são duas coisas que a gente tem. Tem um apego, mas ao mesmo tempo a gente não sabe... Nós vamos estar estudando as paixões daqui a pouco, a gente abusa dela, né? A gente meio que abusa dela. Então, a condição para o espírito é ter um limite, tem um limite. E a gente ultrapassa esse limite, e esse ultrapassar o limite é que faz mal para a gente, né? Toda ultrapassagem do limite. Agora, enxergar esse véu eu acho fundamental, porque se a gente não enxerga todas as nuances, por exemplo, o caminho, o que a gente tem que pensar em relação a esse caminho, que é onde a gente quer chegar, né? Onde a gente quer transitar. É um caminho que a gente respeita o corpo da gente, a individualidade da gente, a individualidade do outro, a nossa relação com o mundo, a nossa relação com a natureza, a nossa relação com os animais, com aquilo que a gente come, com aquilo que a gente consome. Então, assim, são tantas coisas que a gente tem que aprender a lidar. Então, enxergar esse véu, o que a gente tem de ilusão em relação a tudo, aos apegos, aos nossos excessos. Eu estava estudando hoje, eu estava vendo assim, a gente tem excesso que a gente acha que é só na coisa material. Não, a gente tem excesso em afeto. A gente tem excesso em cuidados, que às vezes atrapalha o outro no desenvolvimento dele. Então, eu fico pensando assim, enxergar esse véu nisso é fundamental. Porque senão eu fico projetando muito, né? E fazendo pouco. Porque eu vejo o véu só de uma... A gente tem uma capacidade de iludir muito grande, então a gente vê o véu só num aspecto, não é? E acaba não vendo que a coisa tem uma grandiosidade, né? É uma coisa que você falou que me chamou a atenção, já que eu vou depois recuperar esse estudo para trazer aqui. Você falou do excesso, eu achei muito interessante a gente entender que muitas vezes a opção por esse processo de acertar mais, ela é a mediana. Ela não, é porque é o seguinte, quando você, na sua reta, né, você tem dois limites. O limite do mínimo, que é a escassez, e você tem o limite do máximo, que é o exagero. Então, a celeridade nos concita, nos convida a seguir esse caminho do meio, que é o caminho do equilíbrio. Né? E aí você tem vários elementos que pode trazer, por exemplo, quando você tem uma raiva, aí você desenvolve essa raiva em você alcança o processo de mágoa. Mas você também não pode ser passivo a algumas coisas. Então você tem que ser mediano. É muito interessante a gente pensar nisso. E aí você falou uma coisa também que me chamou a atenção, que nesse processo de santificação, né? Que quando a gente fala dessa frase, eu sou o caminho, a verdade e a vida, quando a gente fala dessa afirmação, é uma afirmação. Ela consegue condensar para a gente sintetizar o processo de santificação, esse acho que nós falamos semana passada, que passa pelo processo de humanização. Não tem jeito de você alcançar a santificação sem passar por um processo de humanização. Tornar um ser humano melhor que você pode.
Esse é um processo que a gente chama de divinização. E ele está dentro do processo de cura. Então, eu tenho que me tornar um ser humano, respeitar as leis, respeitar o meu próximo, ser gentil, e aí eu vou levando isso até o processo que transcende isso. Então, tem que passar pelo processo de humanização, sim. É esse processo de cura que Jesus vem ensinar para a gente, porque é a grande meta de Jesus, trazer o processo de perdão, de regeneração e de cura dos nossos males. Por isso que ele é o grande médico. A gente tem ele como um grande médico. E essa questão da porta estreita, ela é muito interessante a gente entender que esse caminho está na nossa consciência, as opções que fazemos, é o caminho da porta estreita que leva à porta estreita. Não esquecer que a gente tem que adentrar a porta estreita, quer dizer, fazer as opções por aquilo que hoje não é confortável para a gente, porque nós fizemos nossas escolhas materiais, o material nos atrai muito. E quando eu falo material, até o sentimento, né? Sentimento de posse do outro, isso é materialismo também. Então, quando eu faço opção por ser diferente disso, eu estou passando pela porta estreita, mas eu preciso me manter após a porta estreita, continuar no caminho. Porque não para. Existe o esforço de passar e o esforço de permanecer após a porta. Então, eu tenho que pensar nisso, porque é uma continuidade. Então, assim, eu acho interessante a gente trazer isso para a gente, porque Jesus mostrou para a gente o caminho para acessar esse Cristo interno. E todo esse ensino de Jesus passa por esse caminho. O objetivo desse caminho é alcançar o reino divino dentro de nós. É o reino dos céus, né, que é falado lá. É o Cristo interno, é o Cristo de cada um. E Jesus não veio para nos salvar, gente. Tem gente que acredita nisso. Jesus veio para nos mostrar o caminho da salvação. A opção de seguir esse caminho é nossa. Ele veio para mostrar o caminho. Porque ele já segue esse caminho há muito tempo. Né? Nós estamos precisando seguir. Tá bom? Revisãozinha, hein? Mas esse tema, gente, ele é necessário a gente repeti-lo, porque ele é profundo demais. Aí vamos só dar uma continuidade no 7. Aqui, se vos me tivesses conhecido, conhecerias também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto, porque conhecemos Jesus. 8. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Ô, gente, só uma atenção aqui. Aqui vocês estão vendo várias pontuações. Essa tradução veio do grego, tá? O grego não tem pontuação, não. Não sei se todo mundo sabe. Depois nós vamos tirar essa pontuação para ver como é que fica. Aí vem o 10. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim. Quer dizer, a expressão divina que tem no Jesus e que faz as obras que Jesus fez. Olha, ele faz as suas obras. E aí, crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das minhas obras. Então a gente reconhece o Cristo interno de cada um pelas obras, pelo que ele faz. E é interessante a gente entender que Jesus fala nesse conhecer aqui, né? Fala muito no conhecer. Crês que estou... deixa eu ver se eu acho um aqui para conheceis aqui, ó. E conheceis e tendo visto. Ele fala muito desse conhecer, mas o conhecer nosso é diferente do conhecer da tradução. Esse conhecer aqui é íntimo. É conhecer na nossa intimidade, é conhecer profundamente. Então, ele traz isso para a gente. Esse conhecimento é muito mais profundo do que a palavra no português indica para a gente. Jesus diz para os discípulos que ele já tem esse conhecimento, mas Filipe não compreende. Aí Jesus dá uma explicação para ele, no 10 e 11 aqui. E aí é interessante a gente até fazer a mentalização disso. Eu sou no Pai, o Pai é em mim. Eu no Pai, o Pai em mim, né? É a harmonia que Jesus tem
de estar dentro da vontade divina. É uma sintonia. E ele permanece emitindo isso o tempo todo. E ele emite isso através dos ensinamentos, do exemplo, das atitudes, das energias. Ele produz isso o tempo todo. Ele produz essa conexão divina. E aí ele faz até estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Agora, a gente tem que tirar a interrogação disso. Deixa eu ver onde é que está isso aqui. Aqui, ó. Há tanto tempo estou com você. Vamos tirar pode ser uma afirmação, tá, gente? Pode ser uma afirmação. Estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Felipe. Pode ser uma afirmação de Jesus. Porque é o seguinte, quando a gente põe interrogação, parece que Jesus estava indignado com Felipe. Não, ele deu um diagnóstico. Eu estou há tanto tempo com você, Felipe, e você não me reconhece ainda. Né? Então, procure me reconhecer. Você precisa me reconhecer. Mas não é reconhecer, não é para... porque essa a palavra que a gente está mudando no Evangelho, o glorificar. Não precisa ser glorificado, tá? Não é para glorificar Jesus. O reconhecer é para nós. É para reconhecer, por exemplo. Né? É isso que eu ia falar, é reconhecer em si, né? Isso. É reconhecer, né? Isso é importante para a gente. Para o Cristo, reconhecer o Cristo, pelo Cristo, para o Cristo não é importante. Já que vou passar para você. Muito bom. Vamos lá, então. Acho que vai dar uma continuidade aqui. Nós paramos